O aborto é um tema que suscita intensas discussões e controvérsias no âmbito moral, ético, legal e também religioso. As principais questões morais envolvidas no debate sobre o aborto incluem o status moral do feto, os direitos da mulher sobre o seu próprio corpo e também a determinação de quando a vida humana começa. Eu diria que, inclusive, é a mais importante. Nós vamos falar aqui de algumas das principais perspectivas e argumentos apresentados por diferentes correntes de pensamento a respeito disso. Uma das questões mais fundamentais no debate sobre o aborto é a determinação do momento em que a vida humana começa. Diferentes tradições religiosas, filosóficas e científicas vão oferecer ali respostas variadas, contribuindo ainda mais para a complexidade desse tema. Alguns acreditam que a vida começa na concepção. Outros defendem que o feto é considerado um ser humano quando pode sobreviver fora do útero. Contudo, conservadores apontam que a viabilidade varia de acordo com a tecnologia. Então a gente vê aí que cria inconsistência moral nisso, né? Alguns defendem que o feto se torna um ser humano ao nascer. Conservadores argumentam que a localização dentro ou fora do útero não alteraria as características humanas do feto. Além disso, tradicionalmente, acreditava-se que o feto ganhava alma quando a mãe sentia os primeiros movimentos. E para tornar a questão ainda mais complexa, alguns defendem que a vida se inicia quando o feto adquire a capacidade de sentir prazer ou dor. Mas como que a gente vai determinar quando exatamente isso ocorre? É difícil, não é? Dito isso, nós podemos apontar as diversas perspectivas em relação ao aborto. Vamos pensar aqui, olha. De um lado, nós temos os defensores da perspectiva pró-vida, ou seja, contra o aborto, que vão sustentar que a vida humana começa na concepção. Para eles, o feto ele tem o mesmo direito à vida que qualquer ser humano nascido. Esse argumento se baseia na ideia de que a vida humana ela é sagrada e inviolável, independentemente das circunstâncias da sua concepção, inclusive no caso de estupro. Hein? Eles também levantam preocupações sobre as consequências sociais do aborto, argumentando que a prática pode levar à desvalorização da vida humana em geral. E acreditam que, ao permitir o aborto, era como se a sociedade enviasse uma mensagem de que algumas vidas são menos valiosas do que outras. Então essa é a perspectiva contra o aborto, não é isso? Por outro lado, os defensores da perspectiva pró-escolha, né, ou seja, que são a favor do aborto, enfatizam a autonomia da mulher sobre seu próprio corpo. Eles vão argumentar que cada mulher deve ter o direito de decidir se deseja continuar ou interromper uma gravidez, com base em suas circunstâncias pessoais e até de saúde. Né? Segundo essa visão, especialmente nos estágios iniciais da gravidez, o feto ele não possui os mesmos direitos que uma pessoa já nascida. Eles defendem que a decisão de abortar deve ser um direito individual e que a imposição de restrições severas sobre o aborto viola a liberdade e os direitos das mulheres. Então veja aí que é uma coisa bem mais complexa quando a gente pensa na questão do aborto, porque não é só em determinadas situações que já são legalizadas. O conflito entre os direitos do feto e os direitos da mulher é uma questão central. Defensores do aborto, eles argumentam que o direito da mulher de controlar seu próprio corpo deve prevalecer. Já os opositores acreditam que os direitos do feto à vida são superiores. Além disso, as consequências do aborto, tanto físicas, emocionais e psicológicas para a mulher, quanto as implicações sociais e éticas, são frequentemente discutidas. Além dessas perspectivas morais, também há as perspectivas religiosas, que acabam influenciando toda a discussão, por mais laica que ela tente ser. Né? A maioria das denominações cristãs, tradicionais, elas vão considerar o aborto moralmente errado, com algumas exceções, como o risco de vida para a mãe. Isso também ocorre no islamismo e no judaísmo, com várias outras interpretações sobre quando o aborto seria ali aceitável. Mas toda essa discussão é exatamente porque a sociedade sente necessidade de positivar normas que sirvam de parâmetro para todos. As leis sobre o aborto, elas variam amplamente ao redor do mundo inteiro, refletindo diferentes visões culturais, religiosas e políticas. No Brasil, o aborto é permitido em 3 situações específicas, de acordo com a legislação vigente. Aborto necessário seria quando a gestação representa o risco para a vida da mulher.
O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, seria aquele que a mulher é estuprada e ela comprova isso através de um boletim de ocorrência registrado na polícia. Nós temos também o aborto em caso de anencefalia do feto, ou seja, quando é diagnosticada a anencefalia fetal, uma condição em que o cérebro do feto não se desenvolve adequadamente. Em muitos países, o acesso seguro e legal ao aborto é uma questão crucial para a saúde pública, considerando os riscos associados aos abortos clandestinos e inseguros. Mas é importante ressaltar que ele é uma garantia, não uma obrigatoriedade. Ou seja, se uma mulher ela opta por não realizar o aborto, tendo em vista sua concepção particular, suas idiosincrasias, ela tem a total liberdade para isso. Além disso, de acordo com o ponto de vista utilitarista, baseados ali em John Stuart Mill, leis que criam crimes sem vítimas deveriam ser revogadas, incluindo o aborto, porque ele não seria considerado um ser vivo. Mas os conservadores vão discordar, porque eles veem o feto já como uma vítima, como alguém que já tem uma vida. A moralidade do aborto ela está profundamente ligada a essas crenças sobre valores supremos, como a vida humana, a liberdade. Conservadores geralmente colocam a vida humana como valor mais alto, tudo bem. Mas os liberais eles podem priorizar a liberdade individual. Só que até eles, muitas vezes, para poder tentar balizar seus argumentos, eles se baseiam na ideia de que a vida humana, como nós já falamos, ainda não teria surgido ali na concepção. Como nós podemos ver, o debate sobre a moralidade do aborto é complexo e multifacetado, e envolve uma intersecção de crenças éticas, direitos individuais, considerações religiosas e contextos legais. As discussões elas são profundamente pessoais e muitas vezes polarizadas, refletindo uma diversidade de valores e perspectivas na sociedade. Para avançar nesse debate, é essencial que a gente aborde com sensibilidade e respeito pelas diferentes opiniões, buscando uma compreensão mútua e soluções que respeitem tanto a vida quanto a liberdade. Especialmente, a gente tem que deixar de lado essa discussão polarizante, que busca só agregar capital político, ao invés de contribuir para um mundo melhor. É o que a gente tem visto isso nos últimos dias, né? As pessoas se aproveitando desse debate para poder ganhar votos, né? Para poder ganhar capital político, ao invés de se preocupar com a questão real e moral do aborto. Eu espero que tenha sido claro, que eu tenha contribuído um pouco com a discussão e que a gente possa refletir um pouquinho sobre o tema.